recordando, eu quero melhorar minha vida com questionamentos, modelos, relacionamentos e espiritualidade, com o propósito de acelerar esse meu desenvolvimento. Lembrando que as nossas realidades sobre os itens, questionamentos, modelos, relacionamentos e espiritualidade são diferentes para cada um. E o que a gente tem que fazer é refletir dentro dessa ideia e caminhar cada um com o seu tamanho e procurar crescer. Eu quero que você reveja a comparação do nosso desenvolvimento com a física. Veja, no século XIX, a física, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, com certeza, tinha mecânica, termodinâmica, ótica e eletromagnetismo. Agora, eu queria que você visse o seguinte: isso era simples, mas veja hoje, quanta coisa apareceu depois do século XIX. Procure pensar aonde você viu, o que, que você viu, mecânica, termodinâmica, ótica, ondas, eletromagnetismo, relatividade, astrofísica, física quântica, matéria condensada e física nuclear. Então, quantas coisas diferentes e que para cada um de nós isso tem significados diferentes. Assim é o nosso desenvolvimento também. É, o que eu queria que você iniciasse comigo numa reflexão aqui é nunca desperdice a chance de fazer alguém feliz. Nesses papos passados que eu falei sobre felicidade, alguém disse o seguinte: Júlio, você falhou. Por quê? Você não cobrou que cada pessoa dissesse o significado que tem felicidade. Então, eu quero que você pense agora o que é felicidade para mim. E sempre que você tiver chance, publique alguma coisa no grupo, porque as pessoas ficam interessadas nisso. O que é felicidade para o Júlio? O que é felicidade para o Afonso? O que é felicidade para a Maria do Pompeu? Tal? Então, se vocês puderem, sempre que possível, diga alguma coisa sobre o que você considera felicidade. E eu te deixo uma pergunta aqui importante que tem a ver com esse pensamento. Quem você ajuda para que tenha uma vida melhor? Quem você ajuda para que tenha uma vida melhor? Com certeza essa pessoa você ama. E se você ama ela e procura ajudá-la para ter uma vida melhor, acaba você sendo feliz, além de ajudar a pessoa também ser feliz. Então eu queria que você pensasse nesse raciocínio inicial aí. E agora, trabalhando mais direto naquilo que eu preparei para hoje. Quanto cada um de nós precisa melhorar nessa vida? Será que tem um limite? Será que a gente pode se acomodar? Quanto cada um de nós precisa melhorar nessa vida? Pense aí, procure ver que resposta você daria para isso hoje. O que eu vou falar aqui, veja lá, é o Júlio que pensa assim. Então, é lógico que eu quero que você observe o que eu penso para ver se te dá alguma referência. Mas olha o que eu vou dizer. A gente precisa se desenvolver até aprender a usar a imaginação em nossas projeções fora do corpo, esse corpo leve. Se a gente aprender a usar a imaginação da forma correta, a gente vai fazer uma coisa muito interessante. A gente vai se tornar um ser quântico. Ou seja, os milagres vão ser fáceis de ocorrer em nossa vida ou em nosso entorno. Então, aprender a usar a imaginação em projeções fora do corpo. Pense nisso aí. Como é usar a imaginação
quando eu estou fora do corpo físico. Será que eu tenho chance de me tornar um ser quântico? Eu vou procurar explicar melhor isso para você se questionar menos. No corpo físico, como tudo acontece? Então pense no nosso corpo físico. Nós temos os pensamentos, nós temos as reflexões, a gente compara as coisas e a gente age, nós agimos. Ou vamos meditar, vamos dormir, vamos trabalhar. Bom, nós agimos. Agora, quando a gente faz isso no corpo físico, a gente tem que lembrar que o físico e o mental estão sobrepostos. Então, o nosso corpo físico e o nosso corpo mental estão sobrepostos. Aí, quando eles estão sobrepostos, em ação, nós usamos 5 sentidos, a memória, com ela criamos imagens, lembramos de imagens, emoções. No corpo físico também usamos a intuição para fazer o novo, para entender e tal. Usamos a percepção para observar as diferenças, tá? E nós usamos a imaginação para criarmos ou questionarmos. Então, no corpo físico, nós pensamos, refletimos, agimos, e a gente tem os dois corpos sobrepostos. Então, o corpo físico com o corpo mental. E aí a gente tem esses 5 sentidos, quer dizer, os sentidos, a memória, a intuição, a percepção e a imaginação. Agora, eu quero que você pare e observe isso aqui. Para o nosso corpo mental em projeção, o que acontece, o que a gente consegue fazer quando você se projeta sentindo-se lá? Seu corpo está aqui e você está mentalmente lá. Mentalmente, vamos falar entre aspas, o espiritualmente. Bom, quando você está se sentindo lá, o corpo está aqui, você está se sentindo lá. O que nós precisamos aprender a usar quando isso acontece? A memória. No começo, quando você se sente lá e você quer lembrar alguma coisa, você não tem muita facilidade de usar a memória. Então, quando você está em projeção, você precisa aprender a usar a memória principal, as coisas importantes, porque senão você se sente lá e fica tudo calmo, não faz nada, não lembra de mais nada. Então, a gente tem que aprender, quando projetado, usar a memória principal, que tem as coisas, os valores da gente. Usar a intuição, quer dizer, aprender, sentir as vibrações e pelas vibrações intuir. A gente precisa aprender a perceber o que tem lá e se comunicar. Então, a percepção, quando a gente se projeta, precisa treinar, desenvolver a visualização, imagens com os olhos fechados. Eu percebi isso lá, eu percebi isso no fulano de tal, e aprender a se comunicar. Então, será que eu consigo me comunicar com uma pessoa física ou só com outro mental? Será que é possível a percepção quando eu estiver projetado, eu me projetar, ver minha irmã que está longe, ir lá fazer ela sentir que eu estava lá? Será que é possível isso? Usar a imaginação. No início, se você começar a sentir-se lá, você vai ver que você quase não sabe questionar. Então, no início, a gente tem dificuldade de questionar. Então, em projeção, a gente tem que aprender a questionar. É uma coisa que tem que treinar. A criatividade. Quando você está em projeção, ser criativo, você percebe uma doença, consertar, você percebe algo errado, arrumar. Então,
Quando você desenvolver a percepção e a criatividade, você vai aprender a consertar as coisas em projeção. E aí eu digo assim, ó, você vai se tornar um ser quântico. Você vai ver os milagres acontecer em suas projeções. Eu quero que você observe, se você sabe, conhece alguém que consegue fazer milagres, eu quero que você observe como é que ela faz isso. Da onde que ela tira? Como é que ela se sente? Bom, então é lógico, pode ser que a pessoa não possa te ensinar, mas você vai começar a observar isso. Então, quando você faz projeções, você tem que lembrar que nós precisamos desenvolver tudo isso. Ok, para complementar mais algumas coisas, eu vou te fazer alguns questionamentos para depois complementar isso. Questionamentos que podem ajudar. O que é mais importante na minha vida? Eu estou me desenvolvendo e hoje, qual é a coisa mais importante? É, sabe, você avaliar o que é mais importante hoje para você é você definir suas prioridades. Então, cada um de nós vai ter as suas prioridades e isso é importante. A gente fala sempre quais meus medos. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo de fazer isso, me sinto, né? Então, o que a gente precisa é livrar-se dos medos. Isso representa a nossa evolução. Uma pergunta que eu achei importante que a gente se faça. Eu estou desistindo de algum sonho? Eu tinha um sonho no passado e eu pensava, e eu estou desistindo? O que eu sugiro é o seguinte: reorganize-se, reveja. Né? Não é bom você desistir de um sonho. Outra coisa importante para cada um de nós é isso. Em que eu estou apegado? O que está me amarrando? Tem coisas que eu estou muito apegado, eu aconselho o seguinte: liberte-se. A gente tem que procurar se libertar e usar as coisas que a gente aprendeu. E eu estou te chamando a atenção para que você reveja, não só hoje, para frente, algumas vezes seus questionamentos, para você ver se isso está mudando, porque eu fui rever os meus e fiquei com vontade de falar com vocês de novo. Então, os questionamentos importantes, os medos, os sonhos e os apegos, né? O que a gente tem que rever isso com o propósito de melhorar, para saber se eu estou melhorando, estou me acomodando, tal. É interessante que você pense sobre isso. Agora eu vou falar uma coisa que possivelmente vai te chocar e você nunca viu falar disso. Acelerando com nossos modelos. Modelo. Então, eu começo fazendo a seguinte pergunta para você: quem são seus modelos? E o que que me interessa no modelo? Uma pessoa que é modelo para mim, eu gosto de observar, tá? O que que você gosta de observar nas pessoas que você considera modelos? É, eu, eu pessoalmente gosto de aprender com os modelos, aprender. Então eu vejo o que eles fazem, o que que me interessa e eu quero saber como eles fazem, porque eu quero aprender também. Então, com meus modelos eu gosto de aprender. Agora, eu vou falar de modelos especiais meus. Então eu quero que você observe por quê, e eu não vou falar de um, vou falar de três. Então preste atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Cristo disse isso, ele quis dizer o quê?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como você interpreta? Olha, lembre-se que tem traduções, interpretações e tal, das mais diversas. Eu quero que você preste atenção na interpretação do Júlio. O que ele quis dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou um ser humano evoluído. Falo a verdade e quem me seguir evoluirá. Pensa um pouquinho e eu vou argumentar com você. Eu sou um ser humano evoluído. Falo a verdade e quem me seguir evoluirá. É, o ser humano, quando evoluído, volta ao Pai, volta a ser luz. Aí você diz assim, Júlio, de onde você tirou isso? Preste atenção no que eu vou te falar aqui. O que confirma a minha interpretação? Leia isso e pense. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Lembre-se que isso é uma tradução de alguém lá no passado. É, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou para o meu Pai, quem evolui volta para o Pai. Quem evolui volta para o Pai. Essa afirmação, se você ler ela com calma e pensar um pouco, vai ver que ela confirma que Cristo representa a nossa evolução. Ele é um ser quântico, tá? Aí você diz assim, tá, Júlio, mas eu estou em dúvida, eu acho normal. Os ensinamentos, o culto de Jesus sobre o jejum. Então, ele, além de acrescentar esses detalhes que você também podia fazer, ele lembrou que fazer jejum ajuda a se desenvolver. Né? E tem coisas que, se você não praticar o jejum, vai ter dificuldade de fazer. Então, é lógico que quando a gente está com uma idade avançada, como a maioria de nós, não dá para fazer aqueles jejum. Mas quando eu estava em busca, eu fazia 7 dias, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Mas nunca arrisquei. E eu conheço uns caras que arriscaram e conseguiram os resultados que ele promete. Então, eu só lembrei vocês o seguinte, que orar, para a tradução, é meditar. Lembrando que ele jejuou 40 dias. Então, a importância do jejum que se fala hoje é o seguinte: nos fortalece na luta contra os ataques do inimigo, nos capacita para obras de Deus, nos mantém fortalecidos para repreendermos o mal, nos fortalece em tempo de adversidade, nos aproxima de Deus e traz restauração espiritual. Tá? Aí eu quero dar uma continuidade e fazer você pensar. Moisés ainda hoje é modelo. O que Moisés fez? Moisés assumiu uma posição singular no meio do povo de Israel, visto que era canal de comunicação entre Deus e seu povo. Esta posição foi única na dispensação da lei, porquanto tal papel jamais voltou a ser exercido por qualquer outra pessoa na história de Israel. Moisés foi o legislador, ou seja, aquele que trouxe a lei de Deus e a transmitiu ao povo. Então, esse modelo também foi interessante, porque ele se preocupou com uma coisa: o que não devemos fazer.
Preste atenção bem nisso. O que não devemos fazer? O que não devemos fazer? Ele relatou nos 10 mandamentos. Então, não fazer. Agora, teve o outro cara que disse assim: o que devemos fazer? Então, Cristo se preocupou com o que devemos fazer. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele quis dizer tudo aí. Quer dizer, se você cuidar de quem está perto de você, como você cuida de você, então está tudo resolvido. Agora, um se preocupou o que não devemos fazer, o outro se preocupou o que devemos fazer. E o terceiro? O terceiro se preocupou com o que fazer. Quem que foi que se preocupou? O que Buda conquistou? A iluminação. Ele é um homem comum que conquistou o máximo de sabedoria e, consequentemente, a iluminação. Por isso, o intuito dele sempre foi transmitir aos seus discípulos ensinamentos para a elevação espiritual de acordo com a realidade de cada um. E ele usou o quê? Meditação. Então, o que não devemos fazer, o outro, o que fazer, e o outro, como fazer. Então, você tem modelos que você pode ajustar na sua realidade e acelerar seu crescimento. Agora, eu quero falar um pouquinho depois disso, como é que a gente pode melhorar com nossos relacionamentos. Então, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, é, os nossos relacionamentos podem melhorar a nossa vida? Será que pode? Eu lembrando o seguinte, que eu tenho que usar a imaginação, a memória, a parte consciente, a parte inconsciente, a parte subconsciente. Eu sou isso. E as pessoas com quem eu me envolvo, será que podem me ajudar nisso? Eu quero dizer para você o seguinte, naquilo que eu tenho observado e estudado, os nossos relacionamentos é onde mais nós aprendemos. Quer dizer, aonde mais nós aprendemos é com quem nos relacionamos. Então, vale a pena você dar uma olhadinha nos seus relacionamentos. E eu procurei colocar aqui alguns relacionamentos para você refletir. Os familiares, os relacionamentos que você mantém ativos, afetivos, quer dizer, do seu interior. Quantas pessoas você tem nos relacionamentos afetivos? Os que te ajudam no comportamento, desenvolvimento do seu comportamento, os que te ajudam no desenvolvimento físico. Quem você lembra que te ajuda no relacionamento físico? Os que te ajudaram e te ajudam até hoje nos relacionamentos intelectuais, os profissionais, quem me ajudou tanto, né? Emocionais, quem me ajudou a melhorar minhas emoções, mentalmente, com certeza, quem ajudou cada um de nós no início foi um orientador, um instrutor que nos ajudou a melhorar os níveis mentais e os espirituais. O Júlio, o que, é que você está querendo com isso? Eu quero que, sempre que possível, você dê uma olhada quais são os seus interesses nesses relacionamentos. Porque se você se ligar nisso, você vai acelerar o seu crescimento, tá? Se você se interessar nisso. E aí eu vou chamar atenção para alguns detalhes que me preocupam um pouco. Você, nas suas amizades, nesses relacionamentos, você lembra de alguma separação no passado? Você se separou, quebrou uma amizade, parou, tal. Ô, Júlio, por que você quer falar disso? Por quê? Procure não deixar sair da sua vida quem precisa ensinar ou aprender.
Então, muitas pessoas entram na nossa vida para nos orientar, né? Para nos ensinar. E outras pessoas entram na nossa vida porque precisam aprender, elas são atraídas. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: evite deixar sair da sua vida é, quem está precisando ensinar ou aprender. Então, porque isso vai fazer falta. Se você se desligar e sem se ligar nos ensinamentos que você tem que dar e o que você precisa aprender, às vezes você tem a impressão de, eu quero ensinar, a pessoa não quer. Descubra uma didática. Isso é uma tarefa sua também, descobrir a didática para que os outros aceitem os seus ensinamentos. E eu quero chamar a atenção por uma coisa dos relacionamentos, tanto os passados como os atuais, é, sobre o que foi aprendido ou ensinado. Quer dizer, isso, tiver chance de fazer uma reflexão sobre os seus relacionamentos, o que eu aprendi, o que eu ensinei, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: se você lembrar que houve acomodação num relacionamento, quer dizer, deixa para lá, né? Então, se houve acomodação da sua parte e que você não aprendeu ou não ensinou, eu quero te lembrar uma coisa: consequência da acomodação, o sofrimento é inevitável. O que eu quero dizer com isso? Quando você sentir falta de realização pessoal ou profissional, quando você está com dificuldade de encontrar o seu caminho e tal, então, normalmente, eu tenho observado que isso é consequência de acomodação. Então, é, evite acomodar-se, defenda-se, né? Não deixe sem defesa. Tem que evitar a acomodação. Isso eu acho que é importante para cada um de nós. Também eu quero te lembrar o seguinte, que às vezes você se encontra com pessoas por acaso, mas se você pensar um pouquinho, você vai ver que esses relacionamentos eventuais você acaba aprendendo e também ensinando. Como é que a gente aprende ou ensina nisso? Pela observação, pelos cinco sentidos e principalmente pelo sistema endócrino. Quando a gente está com uma necessidade interna e a gente se aproxima de alguém que tem a resposta, o nosso sistema endócrino se abastece, pode ter certeza disso. E eu separei uma coisa importante aqui sobre nós e o universo. Então, eu quero que você pense um pouquinho, o universo. Eu, aonde eu estou? Aqui na Terra, em evolução, tem um Criador que criou tudo isso e tal. Como é que eu me sinto fazendo parte do todo? Então, quando você fizer uma meditação e tiver um tempinho, procure lembrar de pensar no todo e como é que você se sente fazendo parte dessa obra. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: eu quero melhorar meu desenvolvimento espiritual? Eu quero melhorar meu desenvolvimento espiritual? Como é meu relacionamento com Deus? Como é meu relacionamento com Deus? Eu gosto sempre de repetir isso do Pasteur. Ele diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E da mesma forma, eu quero dizer para você o seguinte, que um pouco de meditação pode não fazer diferença, mas muita meditação nos aproxima de Deus. Você tem usado? Se questione um pouquinho. Eu tenho usado a meditação para aproximar-me de Deus? Revolução espiritual
a era do autoconhecimento, principalmente com a física quântica e espiritualidade. Então, essa habilidade de transformar a matéria, porque você vai ter o controle das vibrações usando a imaginação, eu espero que isso te dê bons resultados. Como posso acelerar o desenvolvimento de uma habilidade especial em mim? Então, quando você quer uma habilidade especial, é importante observar quem tem, né? E lembrar de procurar aprender com quem sabe ou sentir o que a pessoa sente. E eu tento lembrar o seguinte: o Michael Jordan diz assim: tente adquirir experiência apenas, tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Se quer aprender, tem que praticar. Ô Júlio, por que algumas pessoas têm mais facilidade no desenvolvimento de habilidade? Disciplina. Então, uma das coisas que a gente precisa cultivar, disciplina. Habilidades especiais. Sem controle, com controle, você sabe ensinar. Sem controle, não sabe. Então, quando alguém chega perto de você com uma habilidade especial, me ensina. Se a pessoa diz não, não sei. Então, é, isso é um dom, é? Então a pessoa desenvolveu por desequilíbrio. E isso pode também. E o jejum é um desequilíbrio que ajuda. Habilidades especiais. As provações que precisamos enfrentar. Quando você tem uma habilidade especial, então tem algumas coisas que você vê pelos meios de comunicação, pessoas especiais que perderam ou se perderam por vaidade, por abuso de poder, por abuso de sexo, tá? Então a gente tem que cuidar com essas três coisas aqui. Se você desenvolver uma habilidade especial, cuidado com a vaidade, o poder e o sexo, porque eles normalmente é o que a imprensa mostra que pessoas que eram especiais deixaram de ser. As limitações que precisamos observar. Então, uma das coisas que a gente tem que saber administrar é a família, porque se você faz alguma coisa e a família não concorda, ficam te criticando e tal, então isso é complicado. Então você receber crítica da família por uma coisa que você está fazendo. Então, dentro da sua religião, se você segue uma religião, também tem que lembrar que isso gera limitações. Orientações. De quem que você recebe orientações? E dos seus modelos. Então, se você quer cuidar um pouquinho disso, lembre-se que isso pode gerar limitações para a gente. E assim eu cheguei a uma parte final disso, e eu tenho aqui um pensamento que eu quero que você lembre dele. Quando o poder do amor superar o desejo pelo poder, o mundo conhecerá a paz. E você também. Tá? Quando o poder do amor superar o desejo, você poderá conhecer a paz. Eu, procurando melhorar minhas respostas, eu acho que o que a gente não pode é se acomodar e só acreditar nos outros e não fazer as experiências. Agora, eu procurei esses três modelos que são os mais acompanhados no mundo: Cristo, Buda, Moisés, tal. Então, foram pessoas que passaram por aqui procurando fazer alguma coisa para facilitar a caminhada dos outros. Quer dizer, eu acredito, sinceramente, que o universo
quer sempre, de alguma forma, nos orientar para facilitar nossa evolução, nossa caminhada. Só que a gente tem que se ligar. Então, é isso que eu procurei dizer para vocês. Olha, fique ligado e veja aonde tem orientações, modelos que possam te ajudar a caminhar. Basicamente é isso que eu quis dizer com o papo. Então, só dar um comentário. Quando você fala algumas coisas, aí a gente fica refletindo. Às vezes eu fico até com medo de começar a refletir alguma coisa e perder o restante do que você está comentando. Mas você falou muito da questão dos modelos. E eu acho importante. Aí eu comecei a refletir quem são meus modelos. E nessa área metafísica, eu me lembrei que eu lia muito os livros do Joel Goldsmith, que ele era uma linha mais metafísica, alguns devem conhecer, outros não, e ele falava muito dessa linha religiosa, mas ele relia os livros da religião mais formal, cristã, de um jeito diferente. Por exemplo, quando ele fala eu sou o caminho e a verdade e a vida de Jesus Cristo, ele enfatizava que, na verdade, a leitura ideal seria eu sou, quer dizer, a nossa mente interna, não é? É a conexão com Deus e não através de outra pessoa. O eu sou, quer dizer, eu sou é o caminho. Então eu achava interessante ele comentar dessa maneira, dizendo que a verdadeira religiosidade você tem que ser o seu próprio canal, você tem que encontrar essa conexão que Jesus Cristo encontrou e outros profetas e místicos iluminados encontraram com a divindade, né? E aí ele falava dessa maneira que eu acho bem interessante. Eu não sei, alguns livros do Joel Goldsmith, ele é bastante antigo, talvez ainda sejam fáceis de encontrar, mas a maioria eu acho que deve ser meio antigo e não teve mais tradução. Mas na internet, né, tem. Aí eu peguei assim rapidamente um texto interpretando o George Goldsmith e botei lá no grupo. Na primeira pergunta que tu fez lá, que tu falasse assim, acelerar o desenvolvimento. Sobre essa pergunta, por que acelerar o desenvolvimento? Por que que eu preciso acelerar? Eu tenho. Quando eu era criança, eu queria ser adulto, né? E aí eu estava brincando e eu deixava de prestar atenção nas brincadeiras, de curtir o momento da brincadeira, porque eu estava querendo acelerar o meu processo. Por que que eu estava querendo acelerar o meu processo? Aí eu chegava na escola, os professores aplaudiam. Puxa, esse gurizinho é prematuro, né? Ele estuda, ele é compenetrado, ele é disciplinado. Eu sabia toda a matéria e tal, e era motivo de elogio, eu ficava feliz. Hoje eu olho para trás e digo, por que que eu fiz isso? Eu, por exemplo, não servia o exército, né? E não servia o exército porque eu estava trabalhando. E uma das coisas que eu gostaria de ter feito era ter feito o CPOR. Mas eu não fiz, eu disse para o tenente lá que eu não queria fazer, porque eu estava trabalhando, e aí eu não podia, porque a minha vida tinha. Eu casei jovem, eu casei cedo, construí a minha vida cedo, tudo cedo. E eu concordo com o Penelas. Eu acho que a gente esquece de viver o momento presente. E queimar etapas é como tentar pular os treinamentos, né? Como foi dito aí, né? Que se você quer aprender, você tem que treinar. Querer pular o treinamento na expectativa de que você vai ser melhor se fizer isso. E não vai, né? Então, gostei muito da colocação do Penelas aí. Realmente, você também me fez pensar, Penelas, por que que a gente tem que ter pressa? Tudo tem o seu momento. Júlio, seu trabalho é sempre belíssimo, são explanações assim que faz pensar, mas eu me atropelei um pouco também em todas as informações, que são informações tão profundas que carinhosamente daria para fazer umas 30 reuniões, entende? Cada tema abordado, você mencionava o tema, cutucava, e quando eu entrava para buscar entender aquilo, já vinha um outro tema. Então, eu não consegui acompanhar pela rapidez do raciocínio
pela grande importância de cada tema desses, que foram muito felizes assim pela sua interpretação e forma de colocá-los e lembrá-los. Eu também concordo com a ideia de acelerar. Se eu acelerar o meu tamanho, não é que eu esteja desistindo ou amenizando a minha velocidade, mas eu tenho que acelerar de acordo com que as coisas vão sendo cobradas no meu meio, em minha volta, para que eu possa ter uma visão mais específica. Alguns pontos que eu sei que eu consegui apanhar, que me chamaram bastante atenção, é se eu estou, digamos assim, apegado. Por exemplo, toda a visão de vida que eu tenho em relação aos meus objetivos são metas, é como aquela ideia do cavalo. O cavalo coloca aquelas arestas e vai para frente. Nada que tem na lateral dele, nas laterais, para que ele não se assuste, para que ele não se distraia. Então, às vezes, sem querer, eu, a maioria das pessoas, acabam colocando essas arestas e só para frente. Mas a gente esquece que é nas laterais, em volta, que tem o zigue-zague, que faz a gente parar, amadurecer, entender melhor aquela ou aquela pauta. Então, liberar essas pautas aqui, essas arestas que o cavalo tem, seguir em frente, vivendo todas as experiências sem pressas, segundo o que o Panelas comentou. Então, a minha preocupação é que quando me chamam a atenção, por exemplo, Júlio, você uma vez fez um comentário muito feliz, você disse, olha, se tem uma, duas ou três pessoas que lhe chamam a atenção daquela questão, se são iguais, então cuide que tem alguma coisa para você melhorar. Então, se as pessoas começam a observar em mim algo que está errado, ou seja, que eu preciso consertar, eu tenho que parar para analisar aquilo. Então, às vezes, eu não dou atenção às pessoas. Eu me apego tanto ao que eu acho que sei, que eu, às vezes, esqueço do que vem ilustrar aquela caminhada de objetivo que eu tenho. É algo que eu preciso ver. E felicidade, para mim, eu sei que não vai convencer ninguém, mas é uma questão de analisar com muito carinho. Felicidade, para mim, é quando eu estou em paz. Depois, em outro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso, o que é felicidade. A primeira coisa é justamente essa que o João falou, é estar em paz, é o estar bem comigo mesma, com a minha família e estar bem satisfeita com quem eu sou e como eu sou. Não, eu acho que tudo é muito pertinente, não tem dúvida disso. Agora, realmente, se a gente tivesse essa aceleração para poder pegar esses conceitos todos, porque a gente pode ter ideias dos conceitos, né? Agora, na verdade, eu acho que cada um de nós, não é só o Júlio que está em erupção, não. Todos nós, nesse momento existencial, de alguma forma estamos, se não estamos em erupção, pelo menos nós estamos fervendo, porque todos nós estamos assim buscando mergulhar para dentro de nós, porque esse momento está exigindo. O mundo está muito esquisito, as pessoas estão esquisitas, muitas coisas estão camufladas, muitas percepções estão sendo apagadas ou dificultadas, porque nós ainda não temos um nível de informações de uma realidade. De uma realidade que está dentro de nós. A gente roda, 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 roda. Nós somos um corpo físico, com os nossos corpos de outras dimensões que estão acoplados, que são os nossos corpos sutis, e, na verdade, nós estamos à flor da pele, se nós pudéssemos dizer isso, com receptores exacerbados para as coisas que estão acontecendo. Então, a gente está um certo tumulto. E se a gente não acompanhar, de qualquer maneira, esses fatos são importantes, eles existem, faz parte do nosso acervo, que nós estamos aqui na Terra para isso, que nós somos seres espirituais, falou na questão espiritual, nós somos seres espirituais numa experiência, num corpo físico que pertence a essa orbe, faz parte da orbe. Nós vamos voar, vamos voar.
Eu acho que a gente vai entendendo, eu acho que tudo isso é válido, a gente tem que ser balançado, sacudido,